Era sempre nas noites de chuva que ele aparecia. Marina notou pela primeira vez quando voltava para casa. A chuva caía em um ritmo constante, mergulhando as ruas mal iluminadas do bairro em uma neblina respingada. Morava ali há pouco mais de 2 anos. Um pequeno bairro residencial perto da cidade grande, tranquilo, com aquela sensação morna de familiaridade onde todos se cumprimentavam, mas ninguém sabia muito sobre a vida um do outro. O tipo de lugar que parecia seguro, até não ser. Naquela noite, enquanto estacionava o carro em frente à sua casa, viu a figura pela primeira vez. Ele estava parado sob a luz amarelada do poste a cerca de 50 metros, no cruzamento da rua principal. O homem era alto, magro, usava um casaco grosso e um chapéu de aba larga que escondia seu rosto. Dava para ver o brilho braçado de um cigarro aceso, pendendo entre os dedos dele. Ele não fez nada, não se mexeu em direção a ela, não deu indicações de que percebera sua presença. Apenas ficou ali, encarando na direção geral de sua casa. Ela pensou em ignorar. Talvez fosse apenas um vizinho desconhecido, ou alguém esperando um táxi, ou algum bêbado que buscava abrigo da chuva. Mas quando entrou em casa e olhou pela janela da sala, ele ainda estava lá. O cigarro continuava fumegando como um ponto vermelho na escuridão, olhando, sempre olhando. Horas depois, a chuva diminuiu e quando Marina tornou a espiar pela janela, ele havia desaparecido. Suspirou aliviada e deixou a questão de lado. 2 noites depois, ele voltou. Era outra noite de chuva, mais forte desta vez. Ela estava lavando os pratos quando algo chamou sua atenção pela janela da cozinha. Diretamente à frente da sua casa, do outro lado da rua, ele estava lá novamente. Mesmo chapéu, mesmo casaco escuro, mesmo cigarro aceso a brilhar fracamente. Um arrepio percorreu a espinha de Marina. Era como se ele não estivesse ali por acaso. Ele estava muito mais perto agora. Ela tentou ignorar. Fechou a janela, puxou as cortinas e repetiu para si mesma que não havia motivos para se preocupar. Era só coincidência, certo? Mas, ao apagar as luzes do andar térreo para ir dormir, uma curiosidade mórbida venceu o medo. Espiou pela fresta das cortinas novamente. Ele ainda estava ali. Mas agora, mesmo na penumbra, parecia que seu rosto apontava diretamente para a janela dela. Ela não conseguiu dormir naquela noite. Os dias se passaram sem sinal do estranho. Quando chegou a quinta-feira, a memória do homem já tinha se tornado mais distante, abafada pelas obrigações do trabalho e da rotina. Marina quase se convenceu de que a coisa toda havia sido fruto de paranoia em noites chuvosas. Uma coincidência, nada mais. Até que a chuva voltou, e com ela, ele também. Dessa vez ele estava mais longe, parado em uma esquina distante, mas ela o viu. Era inconfundível. A postura, o chapéu, a brasa do cigarro que fazia movimentos lentos, como se ele levasse a mão à boca com deliberada calma. Ela sentiu uma pontada de raiva. Quem ele achava que era para agir assim? Estar ali, à noite, silenciosamente a perturbando, invadindo sua sensação de segurança? Decidida, pegou o celular e tirou uma foto da figura sob a luz fraca da chuva. O zoom da câmera deixou a imagem borrada, mas era suficiente para identificar os contornos de um homem e o que parecia ser uma fumaça subindo em espirais ao redor de seu rosto. Se ele ficar ali mais tempo, eu chamo a polícia, pensou. Mas quando olhou novamente pela janela alguns minutos depois, ele já havia desaparecido. No dia seguinte, Marina mostrou a foto à sua vizinha Luciana, alguém que sempre estava por dentro da fofoca do bairro. Ele me parece familiar, Luciana disse, franzindo o nariz. Quer dizer, mais ou menos. Não sei, acho que já vi alguém assim por aqui. Talvez à noite, quando volto da igreja. Mas o que ele estaria fazendo? Sempre na chuva? Olhando minha casa? Marina tentou disfarçar o pavor que sentia crescer. Luciana hesitou. Bom, agora que você mencionou, acho que já vi esse homem parado na esquina da minha rua também. Nunca pensei muito sobre isso.
Achei que fosse só um desses malucos que aparecem às vezes. Agora, o medo de Marina não era mais uma sensação abstrata. Era real. Ele era real. E ela sabia que ele não estava apenas lá por acaso. Havia outros que já o tinham visto. Na noite seguinte, fez algo que jurara para si mesma que não faria. Ela o confrontou. Era outra noite de chuva, e o homem estava ali novamente, do mesmo lado da rua, sob o mesmo poste. Perto, muito perto. O rosto dele permanecia indistinto, quase protegido pela aba do chapéu, e pela forma como a luz nunca o iluminava por completo. Marina pegou um guarda-chuva, saiu pela porta da frente e atravessou em direção a ele. Sentia a pulsação martelando em sua cabeça e seus passos hesitando ao pisar nas poças que refletiam as luzes amareladas do bairro. Quando chegou perto, percebeu algo que a fez parar. O homem era ainda mais alto e imponente do que parecia à distância. "Quem é você?" ela perguntou, a voz tremendo, mais fraca do que esperava. "Por que está sempre aqui? O que você quer?" O homem não respondeu. Ele permaneceu ali, imóvel, seu cigarro queimando entre os dedos. Nenhuma palavra, nenhum movimento além do sutil gesto de erguer o cigarro à boca e depois deixá-lo pender. "Se você não me responder agora, vou chamar a polícia", ela gritou. Mas sua própria ameaça soou patética. Era como se ele não a estivesse ouvindo. Ou pior, como se ele escutasse cada palavra, mas simplesmente não importasse. Marina deu um passo para trás, a coragem abandonando seu corpo. Antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, ele deixou o cigarro cair no chão. Esmagou-o lentamente com o pé e depois simplesmente virou as costas e começou a andar, na direção oposta. Ela ficou assistindo enquanto ele desaparecia na escuridão, o som da chuva abafando seus passos. Ela chamou as autoridades no dia seguinte, mas o relato foi recebido com pouca urgência. Não havia evidências de comportamento ilegal. "Deve ser algum sem-teto ou alguém descontando na bebida", sugeriu o policial, tentando tranquilizá-la. Mas foi na farmácia, naquela mesma tarde, que ouviu algo que a fez sentir a espinha se congelar. Enquanto aguardava o atendimento, ouviu duas senhoras conversando. "É um cara de chapéu? Parado na chuva?" disse uma delas. "Minha filha também viu alguém assim, bem na esquina, perto do ponto de ônibus. Isso já tem semanas. Ela disse que parecia que ele olhava para ela." "Será que ele está vigiando alguém? Ou talvez todo mundo?" perguntou a outra. Marina sentiu o chão cair sob os pés. Não era só ela. Não era uma coincidência. Quem quer que fosse, estava mais perto do que jamais imaginara. E com cada noite chuvosa que se aproximava, ela sabia que ele voltaria. Lucas não era do tipo supersticioso. De fato, ele sempre ria de histórias de fantasmas, prédios assombrados ou qualquer coisa do gênero. Para ele, o único verdadeiro terror da vida era a conta do aluguel. Recém-transferido para a cidade por causa de um novo emprego, não teve escolha senão aceitar o primeiro apartamento que coube no orçamento. Um estúdio em um prédio antigo, desgastado pelo tempo e pelo abandono, mas em uma localização conveniente. Pequeno, com paredes descascadas, luzes piscantes no corredor e o cheiro de mofo impregnando o ar. Era tudo o que ele podia pagar. Não era ideal, mas servia. Quando ele chegou ao prédio naquele final de tarde chuvoso, a primeira impressão não foi das melhores. A fachada estava rachada, algumas janelas tinham tábuas pregadas e o portão da entrada mal fechava. Havia um porteiro, mas parecia mais preocupado com o celular do que com as entradas e saídas no edifício. Ainda assim, Lucas era prático. Nada disso importava. Era temporário, só até ele se ajeitar no emprego novo e juntar dinheiro para algo melhor. Após horas carregando suas caixas sozinho pelo corredor estreito e escuro, finalmente terminou de organizar os móveis e aproveitou o resto da noite no sofá, com uma cerveja na mão e algum programa passando sem som na televisão. Estava exausto. O silêncio do prédio era reconfortante, quase isolante. Com chuva lá fora,
e um leve cansaço no corpo, ele sabia que dormiria como uma pedra. Até que os passos começaram. No início, foi sutil. Pisadas leves, como se alguém estivesse caminhando calmamente no corredor. Deve ser do andar de cima, pensou. O prédio era velho e as paredes e pisos eram finos. Mas conforme o som se repetia, Lucas começou a perceber algo estranho. Os passos eram lentos, arrastados, como se alguém andasse deliberadamente acima dele, mas de maneira desigual, parando e recomeçando sem qualquer padrão lógico. Um arrepio tomou conta de sua nuca. Talvez o morador de cima estivesse apenas bêbado, ou, quem sabe, fosse um idoso com dificuldades para caminhar. Era isso. Não havia motivo para se preocupar. Ainda assim, foi impossível ignorar o pequeno desconforto que crescia dentro dele. Passavam alguns minutos e os passos continuavam, frenéticos em alguns momentos, parando subitamente em outros. Enquanto bebia outro gole de cerveja, Lucas direcionou o olhar distraidamente para a televisão desligada na frente dele. Um reflexo opaco do ambiente atrás de si tremeluzia ali, graças à fraca luz da luminária no canto da sala. Foi quando ele viu. No canto da tela negra, refletindo um espaço próximo à porta do quarto, havia uma figura imóvel. Não conseguiu discernir muitos detalhes. O contorno de algo humanoide, grande, parado, mas completamente estático, como uma sombra solidificada. Ele congelou imediatamente, o coração disparando e o corpo suando frio. Lentamente, virou a cabeça para olhar para o quarto. Estava vazio. O som de sua respiração preenchia o silêncio. Ele olhou novamente para a televisão. A figura havia desaparecido. Lucas riu nervosamente, balançando a cabeça como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Estou exausto. Foi só reflexo de algo. Ele murmurou baixinho, mas o desconcerto não o abandonava. Arrastou-se para o quarto, ainda sentindo a pulsação pesada na garganta, e tentou dormir. Não havia motivo para ligar aquilo a um perigo real. A luz da tarde, vindo pelas janelas empoeiradas, trouxe uma sensação de segurança. Nada de passos. Estava claro demais para qualquer coisa realmente parecer assustadora. No entanto, aquela imagem de algo imóvel continuava ocupando sua mente. Reflexo ou não, havia algo perturbador, algo que ele não conseguia explicar. Enquanto preparava o café, a campainha tocou. Era a vizinha do apartamento ao lado, uma jovem de meia idade chamada Neuza, que ofereceu boas-vindas e um sorriso hesitante. Você é o cara novo, né? Mudou ontem? Ela perguntou enquanto arrumava os cabelos curtos. Isso, Lucas. Cheguei ontem, meio tarde. Tenho certeza que fiz barulho demais com as caixas, desculpa por isso. Oh, não foi você, disse com um tom distraído. Eu escutei uns sons estranhos ontem à noite. Passos no corredor, sabe? Pensei que talvez fosse você, mas vinha de outro lugar. Lucas sentiu um aperto no peito. Não queria falar do que tinha ouvido ou visto refletido na televisão. Então jogou a conversa de lado. Ah, deve ser o vizinho do andar de cima. O rosto de Neuza mudou sutilmente. Uma expressão tensa, desconfortável. Então ela acrescentou. O apartamento de cima está vazio. Ninguém mora lá há meses. O gelo correu pela espinha de Lucas. Ele riu, tentando disfarçar o incômodo. Ah, deve ser o prédio velho. Ruídos, sabe como é. Neuza hesitou novamente. Sim, este prédio tem muita história. Algumas pessoas dizem que ainda tem gente que entra por aí, mesmo que não more. Que tipo de gente? Estranhos, invasores. Isso explica muito do que acontece aqui. Pessoas vão e vêm por meses sem pagar aluguel. Já invadiram até os apartamentos ocupados. Ela olhou para os corredores, como se verificasse se estavam sendo ouvidos. Cuidado. O porteiro não enxerga nada daqui. As mesmas horas de silêncio tomaram o apartamento de Lucas. Ele tentou seguir sua rotina, mas à medida que a madrugada avançava, a tensão no ar voltou a crescer. A chuva começou a pingar contra as janelas.
Ele ignorou o eco dos passos que não demoraram a retornar. Mas agora, eles soavam mais perto. Muito perto. Foi no fim do corredor, durante um novo e pesado som de madeira rangendo no chão, que ele finalmente se ergueu, indeciso, e olhou novamente para a televisão desligada. O reflexo na tela negra parecia mais nítido desta vez. E lá estava a figura novamente, imóvel, no canto do quarto. A sombra parecia mais definida, mais real. Lucas sentiu o coração disparar e, com um nó na garganta, virou-se lentamente para olhar diretamente para o quarto. O quarto estava vazio, mas o reflexo na televisão mostrava claramente a figura parada, observando-o. Respirando pesado, Lucas deu um passo para trás, sentindo o pânico tomar conta. Foi quando um som distinto veio do corredor. O som de uma porta rangendo, como se estivesse sendo aberta lentamente. Ele olhou para a porta de entrada do apartamento, que estava fechada. O som vinha do quarto. Com mãos trêmulas, pegou o celular e ligou para a polícia, tentando explicar a situação. Mas as palavras saíam confusas, emaranhadas pelo medo. Enquanto esperava, os passos recomeçaram, agora dentro do apartamento, aproximando-se lentamente. A figura no reflexo não se moveu, mas Lucas sabia que, de alguma forma, ela estava se aproximando. Sentiu uma presença atrás de si, o ar ficando pesado e frio. Quando a polícia finalmente chegou, encontraram Lucas sentado no sofá, em estado de choque, murmurando sobre uma sombra que nunca se movia, mas sempre estava lá. Nos dias que se seguiram, Lucas descobriu que o apartamento tinha um histórico sombrio. Invasões, meses sem manutenção, portões nunca devidamente trancados por antigos locatários. Alguém ainda tinha acesso. E enquanto ele tentava se recuperar do trauma, uma coisa era certa. Ele nunca mais poderia olhar para um reflexo sem sentir o pavor rastejando de volta. Mariana e Rafael estavam animados com a nova casa. Após anos economizando, finalmente haviam conseguido se mudar para um bairro tranquilo, com ruas arborizadas e vizinhos amigáveis. Era o lugar perfeito para começar uma família. A casa era espaçosa, com um jardim bonito e uma varanda acolhedora. Tudo parecia perfeito. A primeira semana passou sem grandes incidentes. Conheceram alguns vizinhos que se mostraram simpáticos e acolhedores. No entanto, havia algo estranho sobre o vizinho da casa ao lado. Um homem de meia idade, sempre com um olhar distante e um semblante sério. Ele não se apresentou, mas estava sempre por perto, observando. Na primeira noite de chuva, Mariana estava na cozinha, preparando o jantar, enquanto Rafael assistia televisão na sala. A tempestade lá fora estava forte, com trovões que faziam a casa tremer e relâmpagos que iluminavam o céu. Mariana olhou pela janela e viu o vizinho parado na varanda dele, olhando diretamente para a janela da cozinha. Ele não se mexia, apenas observava. Um arrepio percorreu a espinha de Mariana. "Rafa, o vizinho está lá fora, olhando para cá de novo", disse ela, tentando manter a voz calma. Rafael levantou-se e foi até a cozinha. Espiou pela janela, mas o vizinho já havia desaparecido. "Deve ser coisa da sua cabeça, Mari. Talvez ele só estivesse olhando a chuva." Mariana tentou deixar para lá, mas uma sensação de desconforto permaneceu. Nos dias seguintes, o comportamento do vizinho se tornou mais estranho. Ele parecia estar em todos os lugares que eles iam. No supermercado, na academia, até mesmo na padaria do bairro. Sempre sozinho, sempre observando. Mariana começou a ficar paranoica, sentindo-se vigiada o tempo todo. Uma noite, durante outra tempestade, o desconforto se transformou em medo. Estavam na sala, assistindo a um filme, quando ouviram um barulho vindo do lado de fora. Rafael foi até a janela e viu o vizinho parado na calçada, olhando diretamente para a casa deles. A chuva caía forte, encharcando-o, mas ele não parecia se importar. "Isso está ficando estranho, Mari. Acho que precisamos falar com ele", disse Rafael, a voz carregada de preocupação. "Você acha que é uma boa ideia? E se ele for perigoso?" Mariana respondeu, o medo evidente em seus olhos.
Não podemos continuar assim. Vamos falar com ele amanhã. Na manhã seguinte, o céu estava cinzento e a previsão era de mais chuva. Rafael decidiu que era hora de confrontar o vizinho. Bateu na porta ao lado e o homem abriu. Seus olhos eram frios e penetrantes. Bom dia, sou Rafael, seu vizinho. Podemos conversar? O homem assentiu e saiu para a varanda. Claro, o que deseja? Temos notado que você está sempre nos observando. Está nos deixando desconfortáveis. Há algum problema? O homem sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Desculpe se causei algum desconforto. Apenas tento me acostumar com os novos vizinhos. Rafael sentiu um calafrio. Algo não estava certo. E o vizinho anterior? O que aconteceu com ele? O sorriso do homem desapareceu. Ele se mudou. Deixou a casa para mim. Rafael sentiu que o homem estava mentindo, mas não tinha provas. Entendo. Só queremos um pouco de privacidade, ok? O homem assentiu novamente. Claro. Desculpe pelo incômodo. Naquela noite, a tempestade voltou com força total. Relâmpagos rasgavam o céu e trovões ecoavam pela casa. Mariana e Rafael estavam na cama tentando dormir, mas o som da chuva era ensurdecedor. De repente, ouviram um barulho alto vindo do andar de baixo. Você ouviu isso? Sussurrou Mariana, os olhos arregalados de medo. Sim. Fique aqui. Vou ver o que é, respondeu Rafael tentando manter a calma. Ele desceu as escadas devagar, cada passo ecoando na escuridão. Quando chegou à sala, viu a janela aberta, a chuva entrando e molhando o chão. Sentiu um arrepio. Fechou a janela e trancou-a, mas quando se virou, viu algo que fez seu coração parar. O vizinho estava parado no meio da sala, completamente encharcado, com um olhar vazio nos olhos. O que você está fazendo aqui? Gritou Rafael, o medo e a raiva misturados em sua voz. O homem não respondeu. Apenas começou a andar em direção a Rafael, os passos lentos e deliberados. Rafael tentou recuar, mas tropeçou e caiu no chão. O vizinho se aproximou e Rafael sentiu o desespero tomar conta. Você não devia ter se mudado para cá, disse o homem, a voz baixa e ameaçadora. Essa casa tem segredos que você não deveria descobrir. Mariana apareceu no topo da escada, os olhos cheios de terror. Rafa, o que está acontecendo? Chame a polícia, Mari! Agora! Gritou Rafael tentando se levantar. Mariana correu para o telefone, mas o vizinho se virou e começou a subir as escadas, indo atrás dela. Rafael, movido pelo desespero, conseguiu se levantar e correu atrás dele. A luta foi feroz, mas Rafael conseguiu derrubar o homem e segurá-lo até a polícia chegar. Quando a polícia chegou, o vizinho foi levado sob custódia. Durante a investigação, descobriram que o homem era um invasor que havia se mudado para a casa ao lado após o desaparecimento do verdadeiro proprietário. O vizinho anterior havia sido dado como desaparecido e o invasor assumiu sua identidade, observando e aterrorizando os novos moradores. Mariana e Rafael estavam abalados, mas aliviados por finalmente estarem seguros. A casa, que antes parecia um sonho, agora guardava lembranças sombrias. Decidiram se mudar, buscando um novo começo longe dali. Enquanto faziam as malas, a chuva continuava a cair, como se o céu chorasse pelos segredos sombrios que a casa havia guardado. E enquanto partiam, sabiam que nunca esqueceriam o terror que viveram naquele bairro tranquilo, onde um vizinho aparentemente comum se revelou um verdadeiro pesadelo.